Fala-se hoje em dia muito sobre o quanto o intestino já é considerado como nosso segundo cérebro. Mas você já parou para pensar o porquê disso? O intestino, ele tem relação direta com as nossas emoções. Então, por isso que hoje ele é tratado, ele tem a sua relevância para desordens emocionais, para doenças da mente como ansiedade, depressão e estresse. Quando nós temos essas doenças manifestadas no nosso organismo, depressão, ansiedade, estresse, temos a tendência de comer de forma errada, porque o alimento entra como fuga, o alimento entra como uma emoção que não consegue ser digerida e aí usa a comida como forma de refúgio. E normalmente, os alimentos que entram nesse contexto não são nada saudáveis. São alimentos ricos em açúcar, ricos em carboidratos ruins, muita gordura saturada, muita gordura trans, muito sódio, muitos aditivos alimentares. Esses alimentos são característicos dos ultraprocessados, que têm um paladar muito gostoso, aumenta o consumo porque você não consegue parar de comer, e aí esses alimentos acabam comprometendo demais a qualidade e a saúde do intestino. E, consequentemente, então, você tem uma potencialização dos efeitos negativos dessas doenças de ansiedade, depressão e estresse a partir do padrão alimentar. Quanto mais desses alimentos entrarem no nosso organismo, mais aumenta o nosso processo inflamatório, mais o nosso corpo fica com uma dificuldade tremenda de dar conta das nossas emoções. E aí você vira um looping do comer, aumenta os sinais de ansiedade, depressão e estresse, parece que melhora, você come de novo e você não sai desse loop mesmo de descontrole emocional e alimentar. Se você precisa emagrecer, se você tem instalado junto com essa importância do emagrecimento, a ansiedade, a depressão, até mesmo o estresse, é importante olhar com muito carinho, com muito amor para o seu intestino. A gente sabe o quanto as nossas emoções podem não, né? De fato são os boicotadores do processo de emagrecimento. Então, no vídeo de hoje, eu quero te convidar a descobrir como que você trata o teu intestino para que ele seja um baita aliado do teu processo de emagrecimento. Eu sou a Carol, a sua Nutri. O nosso corpo, mais especificamente o intestino, abriga trilhões de bactérias que vivem em perfeita harmonia com o organismo. Isso a gente chama de microbiota intestinal. A relação de nós com essa microbiota nós chamamos de mutualismo. Isso quer dizer que é uma relação extremamente vantajosa para os dois lados. Enquanto damos a elas um ambiente extremamente favorável para se multiplicarem e para sobreviverem, elas devolvem para nós uma proteção importantíssima para o nosso corpo. Elas melhoram nossas células de defesa, melhorando o sistema imunológico, favorece a produção de vitaminas, de hormônios e de neurotransmissores, na absorção de nutrientes e na digestão dos alimentos. Quando essas bactérias boas são alimentadas, elas também ajudam a nossa microbiota a ficar mais favorável para o metabolismo, fazendo com que gastemos mais caloria. Então, por isso que o intestino saudável ajuda sim no processo de emagrecimento. Como nem tudo são flores, se esse ambiente intestinal estiver desequilibrado, a gente chama isso de disbiose. E o que seria a disbiose? A disbiose nada mais é que um desequilíbrio entre as bactérias ruins e as boas. E as ruins ficam em maior quantidade na nossa microbiota intestinal, normalmente a partir de uma má alimentação. De modo geral, isso pode afetar negativamente todo o quadro de saúde e também explicar o porquê existe diferença entre as pessoas com relação a as que têm dificuldade em perder peso e facilidade em ganhar
em comparação às que têm um metabolismo mais ativo, uma facilidade de manter o peso e de perder gordura corporal, que no caso seria o emagrecimento. Entendendo melhor a relação intestino, desbiose e emagrecimento. Quando temos a desbiose instalada no intestino, aumenta a permeabilidade intestinal, que nada mais é que o intestino perde uma camada protetora que ele tem, que bloqueia a passagem de toxina. Uma vez que existe a desbiose, a gente perde essa camada protetora, aumenta a permeabilidade, as toxinas passam para a corrente sanguínea. A partir do momento que eu tenho toxinas correndo no meu sangue, no seu sangue, eu tenho um processo inflamatório instalado de maneira geral. E isso reflete diretamente o seu corpo em perder gordura, em emagrecer. E ainda pode piorar. Esse cenário vai comprometer a produção de 2 hormônios relacionados com o controle do apetite, a insulina e a grelina. Então, toda essa reviravolta que a desbiose causa no nosso intestino vai comprometer demais os mecanismos metabólicos que o nosso corpo usa para queimar a gordura e ajudar no processo de emagrecimento. Deixar mais claro ainda o que vai causar a desbiose, o que causa esse desequilíbrio na microbiota intestinal. Açúcar, carboidratos refinados, álcool, carnes ultraprocessadas, alimentos processados, alimentos congelados. Quando eu falo alimentos congelados, eu estou dizendo aqueles pratos prontos congelados, que tem muito sódio, muita gordura saturada, muitos aditivos alimentares. Então, esse padrão alimentar, basicamente industrializado, tem relação direta com o aparecimento da desbiose. Não só de desbiose vive o intestino. A gente também tem, muito comum, a constipação. Então, muito mais importante do que a frequência intestinal é a qualidade dessas fezes. Porque ir ao banheiro com frequência e ter boas fezes também te ajuda a emagrecer e te ajuda com que o processo do emagrecimento como um todo seja mais fácil. Qual seria o padrão de fezes ideal? Eu sempre falo que é praticamente uma salsicha. Tem que ter uma leve, meio pastosa, no formato de salsicha, com uma certa forma. Não pode ter dor ao evacuar, não pode ter sangramento, não pode ter muco, você não pode ter que fazer força para fazer cocô. É esse padrão que precisa ser instalado diariamente para que você mantenha a região abdominal desinchada, com uma circunferência abdominal menor e fazendo com que também o emagrecimento seja muito mais facilitado, muito mais otimizado. Nossa, hoje ela tá que tá, hoje ela tá enfesada. Você já ouviu essa expressão? Já falaram pra você? E assim, é a pura verdade. Tá, tem gente que é chata, insuportável, independente do cocô. Mas aí é assunto para uma outra questão e talvez nem é comigo isso. Mas para pessoa que é enfesada, chata, insuportável, porque não vai no banheiro todo dia, para ela tem uma explicação e você vai saber disso a partir de agora. É no intestino que produzimos 95% da serotonina. A serotonina é o neurotransmissor mais importante relacionado com o nosso humor. A serotonina é o estabilizador natural do humor e quando ela está equilibrada no intestino, ela vai aumentar a nossa sensação de bem-estar. Então, por isso que ter uma boa produção de serotonina a partir de um intestino saudável é super importante para te manter mais emocionado para o lado positivo. E ressaltando também que a serotonina, ela não vai atuar só nessa sensação de bem-estar, de regulação de humor, ela vai atuar muito bem também no controle, na modulação do estresse e da ansiedade, da depressão. Ficou claro porque manter o intestino saudável vai ajudar nas nossas emoções, vai ajudar a manter o nosso corpo emocionalmente mais equilibrado. E aí, o que eu preciso fazer? Então, o que eu preciso incluir no meu dia a dia de hábito alimentar, de estilo de vida, para deixar com que o meu intestino fique saudável, que ele tenha uma boa produção de serotonina, para que eu não fique enfesada, para que eu não fique insuportável e eu consiga viver melhor no meu dia a dia. O primeiro item da nossa listinha é a mastigação. Filho de Deus, mastigue esse alimento. Para de comer
como se o mundo fosse acabar numa rapidez. Não. Calma. Saboreie, sinta o sabor do alimento, curte o momento, tá? Quanto mais mastigação houver na boca, maior é o processo de digestão, consequentemente a sua absorção no intestino também é melhorada. E aí tudo chega melhor no seu corpo, porque você deu tempo dele entender todo o processo da alimentação. Segundo ponto, comida de verdade. Ai, mas o que é comida de verdade? É o quê? Grãos, cereais, arroz, feijão, leguminosa, grão de bico, lentilha. Esses alimentos extremamente naturais que você não tem rótulo. É arroz, feijão é feijão, lentilha é lentilha, batata é batata, inhame é inhame e assim por diante. Inclua esses alimentos naturais no seu dia a dia. Frutas, boas fontes de proteínas naturais, carne, frango, peixe, ovos, tofu para quem é vegano. Inclua sementes e castanhas que tem aí, são fontes de gordura boa, abacate, coco, azeite de oliva extra virgem. Esses alimentos são extremamente naturais, eles são extremamente ricos em micronutrientes e a base agora das suas compras vai ser a feira, certo? Aí, dentro dessa comida de verdade, eu coloco um terceiro item, que são os vegetais. Por quê? Para termos aquelas bactérias boas no nosso intestino em maior quantidade com relação às ruins, elas precisam se alimentar. E elas se alimentam de fibras. E as fibras serão fornecidas através dos vegetais. Então você tem que comer mato, folha, legumes. Sim, senhor. Se você quer ter um intestino bom, se você quer fazer com que seu intestino seja o aliado do teu emagrecimento. Então inclua vegetais para que você tenha um bom consumo de fibras e elas serem alimentos para as bactérias boas, para os probióticos, e assim desempenhar suas funções benéficas para a saúde do corpo e também para o processo de emagrecimento. E aí, como quarto item, água, porque não dá para falar de vegetal e falar de fibra se eu não falar de água. Não adianta nada você se tuchar de fibra e não colocar água para hidratar e fazer com que o trânsito intestinal, com que a frequência intestinal aconteça. Então, desidratado, você não vai conseguir emagrecer. Desidratado, você não vai conseguir fazer cocô todo dia. Desidratado, você não vai ter uma boa produção de serotonina. Desidratado, você não vai ficar feliz. Então, beba água para ter menos fome, para hidratar essas fibras, para fazer cocô todo dia e ser mais feliz e de bom humor. Esse quinto item, olha, é o melhor. Não perder o estímulo de fazer cocô. Agora, meu caro, você vai fazer cocô em qualquer lugar. Vai. Vai. Porque, tá, eu entendo, higiene, tá, mas aqui, ó, aqui. Você tem que fazer cocô. Se você perder a vontade que o teu corpo manifestou naturalmente de evacuar, lascou-se. Você não... Quer dizer, não é muito forte, mas vai ter uma dificuldade depois de ir ao banheiro. E essas fezes que não foram eliminadas, que o seu corpo estava preparado para mandar para fora, elas ficam ali dentro no cólon, fermentando. Aí você tem gases, distensão abdominal, que eu brinco que vira um baiacu. Você tem uma proliferação das bactérias ruins, e as boas, elas morrem e dão lugar para as ruins, e aí aumenta a sua chance de desenvolver desbiose. Então não tem que prender cocô. Você tem que dar um jeito de fazer cocô. Então corre, pede ajuda para alguém, vai em qualquer lugar, mas não perca esse estímulo de evacuar, porque isso é um problema. Isso eu estou falando a longo prazo. Existem pessoas que fazem isso com regularidade. E aí é por isso que o trânsito intestinal delas é terrível. Eventualmente, uma vez ou outra acontece, eu entendo, tá tudo bem. Mas pra você que bateu aí, que você sabe, poxa, ela falou pra mim, porque realmente eu tenho mania de prender toda vez que eu tenho vontade, começa a mudar isso, começa a criar estratégias, começa a regular o intestino para que ele funcione em horários que você possa respeitar e atender a demanda dele, ok? Começa a ouvir o teu intestino. Sexto item são os probióticos.
que você pode ter a partir dos iogurtes naturais. Não adianta pegar iogurte de garrafa lotado de açúcar e aditivo químico achando que tá tomando probiótico. Pegadinha do malandro. Não existe, tá? O probiótico ele vai estar presente naqueles iogurtes naturais, de preferência, que aqueles bem limpinhos, que só tem 2 ingredientes na composição, tá? Então, iogurtes naturais, sem adição de açúcar, sem adição de corantes e tudo mais. Kefir, kombucha, chucrute, alimentos naturalmente fermentáveis, vão fornecer naturalmente probióticos. E tem vários probióticos que vão melhorar muito o processo de emagrecimento, que vão atuar muito nas emoções, no controle emocional de ansiedade, depressão e estresse. Então, vale a pena utilizar os alimentos naturalmente probióticos e também lançar mão da suplementação, por que não? Então, conseguimos hoje probióticos via suplemento que vão ajudar a melhorar mais ainda esse consumo de bactérias boas, ajudando num melhor quadro de saúde e logo no processo de emagrecimento. E aí, também tem um item importante que é menos glúten. Eu não estou falando para tirar glúten, eu estou falando para você comer menos, porque as pessoas comem glúten ao acordar até dormir, tá comendo glúten. Porque é pão de manhã, biscoitinho no meio da manhã, macarrão no almoço, biscoitinho à tarde de novo, pão de novo à noite, é glúten o tempo inteiro. E esse excesso de glúten pode sim atrapalhar muito o teu intestino de maneira geral. A saúde intestinal não combina com excesso de glúten. Ele forma uma cola no nosso intestino, comprometendo todas as funções dele. Então, se você se identificou com isso, comece a melhorar o consumo de alimentos com glúten. Não venha começar a comprar coisas sem glúten, pão sem glúten, biscoito sem glúten. A ideia não é essa. A ideia é você tirar os alimentos e os excessos de glúten e colocar alimentos saudáveis no lugar. Se você tem alguma dúvida com relação a isso, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar para que você não cometa esse erro. Por último, o mínimo de industrializados possíveis. Usar bons industrializados, usar alimentos industrializados que a gente chama de clean label, que é um rótulo limpo, que você leia os ingredientes e saiba exatamente o que está escrito ali. Então, evitar doces industrializados, pães com a durabilidade para 6 meses, sobremesas, pratos congelados, refrigerantes, sucos ricos em açúcar, café adoçado, chá adoçado, todos esses alimentos que identificamos num padrão mais ultraprocessados, você precisa consumir muito menos, para que você dê chance, para que você dê lugar para os alimentos saudáveis entrarem na sua rotina, no seu dia a dia. Eu quero muito saber de você, se você sabia dessa relação direta do nosso intestino, do seu intestino, com relação ao emagrecimento. E muito além do emagrecimento, o quanto ele pode influenciar nas nossas emoções. Você, no seu dia a dia, já tinha percebido que pelo fato de não ir no banheiro todo dia, fazer o seu cocô todo dia, isso pode refletir no teu humor? Você já tinha tido essa sacada? Me conta aqui nos comentários o que você tem de experiência com relação a esse assunto do vídeo. E se esse vídeo bateu em você de uma forma positiva, te ajudou, te clareou, compartilha para que outras pessoas também aprendam, para que outras pessoas também descubram a relação do intestino e emagrecimento, o intestino e as nossas emoções. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, com certeza ele vai conseguir melhorar as pessoas com relação ao hábito alimentar, ao padrão alimentar, consequentemente as emoções dela. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, vai lá se inscrever para que você receba as notificações semanais aí dos vídeos que entram. Se você tem alguma dúvida, sugestão, reclamação ou só amor mesmo para me dar, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar ver e com certeza eu vou adorar responder também para poder te ajudar a transformar a sua vida mais saudável e, por que não, levar você para o emagrecimento. Eu fico por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até mais!